difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Pois teu amor não falha, não falha, Senhor. Pois teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Te exaltamos, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos declarar que o nome do Senhor é poderoso. Que o nome do Senhor há poder. Há poder. O nome dele há poder sobre a nossa vida. O nome dele há poder sobre a nossa família, sobre esse país, sobre essa cidade, sobre essa nação. Aleluia. Aleluia. O Verbo vivo que deixou sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu.
de Deus. Diga isso. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. E o diabo não presta. Acho que você não entendeu. Diga aqui do meu lado aqui, se você jantou. Diga comigo, Deus é bom. E o diabo não presta. Diga, Deus é bom. E o diabo não presta. Porque maior é aquele. Eu disse, porque maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Por isso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, a honra, a glória, poder, majestade. Eu quero te render graças, Jesus. Eu quero te render louvores dessa cidade, pela tua fidelidade, pelo seu grande amor com que nos amou. E com mão estendida o Senhor nos alcançou, enviando Jesus Cristo naquela cruz para derramar o seu sangue pela humanidade. Onde o Evangelho foi pregado e fé foi gerada em nosso coração, e nós reconhecemos o plano da salvação. O Espírito Santo veio habitar em nós por causa do novo nascimento, e nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não adoramos um Deus de gesso, nós não adoramos um Deus de madeira. Nosso Deus não está morto, Ele está vivo, morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou para a nossa justificação. E hoje estamos nele, assentados em Cristo, acima de todo principado, potestade, acima de todo poder do mal. E nenhuma pressão que viemos passar nessa terra será maior que a pressão que o teu nome causa em cima de qualquer enfermidade, em cima de qualquer tristeza, angústia, tribulação. Porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar daquele que nos arrancou do império das trevas, que nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória pelo século dos séculos. Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que derramou o seu sangue naquela cruz. A Ele nessa noite nós adoramos aqui em Cascavel Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o poderoso de Israel, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Emanuel, Deus conosco, a brilhante estrela da manhã, aquele que seus olhos são como chama de fogo e que virá montado no cavalo branco para buscar a sua igreja. A Ele, Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Amém e amém. Poder sentar, grato, louvor. Já quero te sintonizar que você veio a um culto totalmente explosivo, totalmente avivado, aonde o Espírito do Senhor que habita em mim, que habita em você, Ele vai te pegar de jeito. Ele vai avivar você.
Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu me empolgo porque eu sei de onde Ele me tirou, sei de onde eu estava. Você se lembra de onde você estava? E Deus usou alguém para poder pregar para você a palavra dEle. Eu lembro que no colégio, na 6ª série, um colega meu, de sala de aula, Luciano, pregou para mim no colégio. Só disse isso: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Aquilo entrou como uma faca, uma flecha no meu coração. E eu comecei a ter sede por Deus. Desde muito cedo, desde criança, eu sempre tive sede por Deus. E aprova Ele, graças a Deus, de me salvar e com a sua graça, desde o ventre da minha mãe, me separar para o ministério. Eu quero agradecer ao pastor Tiago, toda a sua equipe, a diretora Jéssica. Eu estou gravando os nomes, se eu errar, me perdoe. Toda a equipe do Rema. É muito bom poder conhecer um povo da palavra da fé no Paraná, Cascavel, amém? E também ao casal, eu quero honrar Lisete e Ângelo, fiquem em pé. Eu quero honrar a vida de você, por vocês mesmo serem esse canal de poder mesmo, de poder permitir que o Espírito Santo soprasse e usasse também nosso pastor Eliezer para me dar esse convite. Obrigado, tá bom? Por estarmos juntos. Que bênção, que bênção. Eu tô muito cheio do Espírito Santo aqui. Eu estou empolgado porque eu sei que eu ouvi algumas coisas no Espírito que vai acontecer aqui. Hoje de madrugada eu não consegui dormir direito. Eu fiquei orando. Fui tentar dormir, não conseguia dormir. E eu sei quando Deus faz isso comigo. Eu fiquei na brecha, eu fiquei em oração por vocês. Estou falando para poder tocar suas emoções. Eu quero te dizer que, como diz no Nordeste, o coco hoje vai ser seco. Como que diria isso aqui no Paraná? Vai ser pesado hoje. Vai ser tenso no bom sentido. Tentei dormir, o Espírito Santo me acordava, orava em línguas e me veio uma oração, uma intercessão debaixo de uma inspiração profética para poder mesmo estar sensível. Eu não queria só vir para cá apenas pregar e você sair daqui. Que pregação bacana, que pregação legal. Aprendi alguma coisa. E não quero também que você fique aí sentado com um olhar de juiz, ou então achando que você sabe tudo de Bíblia. Eu não sei tudo de Bíblia. Eu estou mesmo pelas beiradas conhecendo o nosso Deus. Mas eu sei quando Ele me acorda. Deus ainda acorda crente pelas madrugadas para orar. Deus ainda levanta pessoas para poder se ajoelhar e se dispor a ouvir a voz de Deus. E antes de vir para cá, quando eu recebi o convite do pastor Eliezer, tenho para tu, varão, uma missão, vá para Cascavel. Eu falei, sim, Senhor. E comecei a orar também com a minha esposa é parceira de oração. Começamos a orar junto por vocês, por esse culto aqui, por esse ambiente que hoje nós nos encontramos. E preparado para poder mesmo ser liberto. Já perguntaram para a gente o verbo da vida. No verbo da vida tem culto de libertação? Todo culto. Todo culto. A Bíblia fala que se alguém conhece a palavra vai libertar. Sempre a palavra vai nos trazer renovo, avivamento, fé é avivada. E a nota do meu coração é que se você ficar ligado, Deus vai avivar a sua fé. Em que aspecto? Você vai sair daqui, literalmente, naquele ditado bem pentecostal, cuspindo fogo. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, eu costumo começar por aqui, por onde eu prego, em muitos lugares. Eu quero te ensinar um pouco sobre criando expectativa em um ambiente. Amém? João, capítulo 6. Espírito Santo, obrigado pela palavra que vai ser ministrada nessa noite, nesse lugar, onde corações serão afogueados pela tua presença. Eu te amo, Espírito Santo. Vamos glorificar Cristo junto nesse culto. João, capítulo 6. É uma passagem conhecida onde Jesus multiplica os pães. Conhece? Eu não quero me deter na multiplicação. Eu quero te
situar que o contexto é esse. Tem uma multidão de homens e mulheres, fora as crianças, beirava aí uns 10 mil ou mais. Era muita gente para alimentar. Mas ali, naquele ambiente de sede de palavra, aparece uma criança com o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. E no versículo 9, João 6, 9, disseram os seus discípulos a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães. Olha, aprende algo bem simples e básico aqui sobre Jesus. Diante de uma dificuldade aparente, que naturalmente não tinha como alimentar aquele povo, ele olha para cima e ele é grato. Primeiro princípio, bem básico: tem um coração grato diante de qualquer dificuldade. Não grato pelo problema, grato pela oportunidade de ver a mão de Deus agindo no problema. Ok? Então ele, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Eu gosto dessa partezinha final aí, ó. Ele multiplica, ele é grato, ele multiplica, e no finalzinho ele fala: e igualmente, também igualmente os peixes, quanto? Pensa aí, vai pensando aí. Vai pensando comigo, quanto? Então, não estava com Deus o problema de multiplicar, ele resolveu. Ele falou: tem suficiente, a sua fome que vai fazer a diferença. Eu vou falar para cá, é a sua fome, o teu desejo intenso de proteger a sua fome, de vir para o culto e participar do culto, e vir para o culto e não ser consumista, e vir para o culto e cooperar com Deus, e vir para o culto estando aqui e não no mundo da lua, e vir para o culto e com todo o seu ser adorar a Deus em alma, corpo e espírito. E a Bíblia fala que todos pegaram conforme a sua fome. Então, proteja a sua fome. Proteja. Amém. João capítulo 16, versículo 33. Tem a versão King James aqui? Tem? João 16, 33. Seguir Jesus é uma aventura. Ser crente é bom demais, sim ou não? Ser crente é algo maravilhoso. É algo que você sabe que tem uma consciência de vida eterna, mas por causa da revelação, no conhecimento da palavra, você sabe que pode desfrutar aqui na terra dos céus. Não esperar chegar lá para ser feliz, chegar lá para reinar em vida, mas aqui, você em Cristo, você consegue, é a sua realidade, reinar em vida, no meio de qualquer dificuldade, reinar em vida, no dia mau, reinar em vida, na abundância, continuando e reinando em vida. O que está por fora não muda quem você é por dentro, não muda a sua realidade. Jesus, ele é bem sincero, porque ele vai falar algo aqui tremendo, ó. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos que ele acabaram de ensinar lá atrás, para que em mim, nele, tenhas o quê? Paz. Nesse mundo, na terra. Você é crente, o povo fala: eu queria logo partir para a glória, porque eu queria cessar o meu sofrimento. Pastor, então vamos orar para você morrer. Ninguém quer. A vontade de Deus a vontade de Deus supremas são duas. Básica, Deus disse através de Paulo para Timóteo, que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Número 1. E que cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Duas vontades supremas: conhecimento, e que você aqui na terra reina em vida por causa do conhecimento. Amém? E aqui fala: para que nesse mundo sofrereis o quê? Diga, vamos lá, irmão, está na Bíblia, não fique com medo de dizer tribulação.
Eu conheci um crente, uma pessoa em um lugar, pregando por aí, que ele tinha pavor de falar diabo. Fala baixo. Fala baixo. Não fala o nome dele aqui em casa. Se ele ouvir. Eu falei, como que é? Não, se ele ouvir, ó, é perigoso. Não, irmão, Jesus está falando, não foi o diabo. Jesus falou aqui, ó. Nesse mundo, sofrereis tribulações. No grego, no original, é pressão. Jesus não enganou a igreja. Para de se iludir. Pare de achar que todo dia o leite vai ser branco. Às vezes ele vai não ser tão branco assim. Embora seja. A grama é verde. O céu é azul. Mas vai ter dia que parece que nada disso vai fazer diferença. Parece que o céu está cinzento, está de bronze. Só parece, eu não vi pelo que eu vejo. Ele falou, mesmo na tribulação, debaixo de pressão, vocês têm paz em mim. Tem descanso em mim. Então aqui, tribulação, no grego é pressão, é angústia. Sabe aquele sentimento como se alguém espremesse você. Em toda a Bíblia nós vamos ver momentos de pressão. Momento de dificuldade, momento onde eu não quero te enganar, achar, não vou mentir para você. Não, o povo da fé, ele não passa por tribulação. Você não está isento de passar tribulação. O legal da palavra da fé, o poderoso da palavra da fé é que você, ainda que eu ande pelo vale, olha o que fala, ainda que eu ande pelo vale, ou seja, estou andando. Você não entendeu, vou falar aqui para você em português, e aqui em grego, ali em aramaico. Ainda que eu ande pelo vale, eu estou passando, eu estou andando, não é a minha habitação, não é o meu lugar. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Jesus, ele não iludiu, porque ele passou por isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia fala que Jesus em carne, ele montou uma equipe poderosa de apóstolos. E no meio dessa equipe tinha um ladrão. Um X9, um traíra. E mesmo diante, da pressão que ele sofria no ministério, ele não negociou princípio. Ele não, ele não pagou mal com mal. A ponto de, no dia da traição, ele falar com Judas, dar um beijinho nele e falar, o que viesse fazer aqui, amigo? Pressão. Não tirou Jesus no lugar da posição de amar. O nível da pressão, muitas vezes, vai revelar a essência, a base do nosso fortalecimento. Aleluia. Mas a questão é, Janderson, por que alguém não continua avançando em Deus? Já conheceu alguém que na igreja, na caminhada cristã, cadê fulano? Sumiu, desapareceu. Por que alguns não conseguem continuar avançando no meio de pressão? Em 1 Samuel, lembra a passagem de Davi e Golias? Muito conhecido, lembra? A Bíblia fala que Davi, antes de ele aparecer em cena, apareceu um gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que Golias apareceu colocando pressão. Não um dia, não 2 dias, não 3 dias. Vai ler a sua Bíblia. 40 dias, pressão de arrebentar no povo de Israel, no povo da aliança. 40 dias, Golias insultando, humilhando com palavras. Mas ali tem um detalhe ali nessa passagem. Ali diz que tinha um vale no meio deles. Escute isso, um vale, esse púlpito aqui é o vale. Do lado direito, do outro lado, o povo de Israel, e do outro lado, o povo dos filisteus. E a Bíblia fala que Golias, ele aparece no meio do vale, insultando e ganhando espaço debaixo de pressão. Sabe por que o diabo ele ganha espaço debaixo de pressão? Porque não aparece ninguém de fé.
para colocar pressão na pressão. E a Bíblia fala que subindo o gigante. Se ele subiu, porque ele começou pequeno e foi ganhando espaço. E a Bíblia fala que o exército do rei tremia de medo, porque uma das coisas que a pressão causa é medo, intimidação. E a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não tem nada a ver com medo, com intimidação, covardia. Deus tem a ver com a palavra, tem a ver com a vitória, tem a ver com sucesso, tem a ver com milagre e com salvação. Golias vai avançando, ele vai continuando avançando porque não tem ninguém de fé. Ele vai aumentando a pressão. Só que chega um dia, eu amo isso aqui, que a Bíblia fala que o pai de Davi, chega assim, Davi é o seguinte, vai lá, leva essa marmita aqui, esse queijo, para os seus irmãos, e veja como eles estão. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, nessa ida e volta, Davi é um cara inteligente, ele sabe entrar e sabe sair, se liga. Ele discerne as coisas, ele vai, ele volta, mas tem um dia que ele percebe, ele vê um ambiente, sabe, porque é perceptível quando chega em um lugar, em um ambiente, ou algum lugar onde o casal acaba de brigar, ou alguma coisa assim, o ambiente é diferente. Ninguém precisa dizer que naquela casa alguém fritou peixe. Ninguém precisa. O cheiro denuncia. O ambiente, ele é afetado pelo cheiro. E Davi percebe que nesse ida e vinda, ele percebe que o povo está tremendo como nunca antes, como ele fala assim, que barulho é esse? E ele fala, é o gigante. Está afrontando durante muito tempo e a gente está apavorado. Aí ele falou, é verdade? Aí ele fala assim, eu vou enfrentar esse circunciso. Ambientes mudam. Quando alguém de fé chega para colocar pressão na pressão. Caiu na boca do rei. Tem um jovem aí que disse que vai lutar com Golias. O rei manda chamá-lo. Chega lá, Davizinho. Chega lá, ruivo. E ele chega lá naquele e fala assim, aí, é você, Flé? Você vai vencer, lutar Golias? Vou. Ele olha para a aparência, ele, beleza, traga a minha armadura, tento vestir Davi não consegue andar com a armadura do rei, porque você é ungido para ser original, para ser você. Ele chega, é o seguinte, eu vou vencer com o que eu tenho. Então para de inventar coisas. Para de inventar para ir atrás de recursos, porque talvez na minha igreja ali, no Verbo da Vida, Cascavel, naquele lugar ali, não tem aquela campanha, não tem aquele sal, sabe, grossinho, para poder colocar na minha casa. Não, você tem o nome de Jesus, você tem a armadura de Deus, você está nele, então ande de forma triunfante. Para de inventar. Davi não inventou coisa. Ele foi enfrentar o Golias com aquilo que ele tinha. Aí ele fala, é o seguinte, rei, eu estava no campo, veio um urso, veio um leão, pressão, para roubar o que é nosso. Aqui você não rouba, diabo. Mata o urso, mata o leão. O que é isso? Experiências. Quer crescer em fé sem experiência? Quer crescer em fé só com o leitinho branco? É muito bom ser crente com conta cheia. É maravilhoso, é bom, é bíblico. Vida de prosperidade. Contas pagas, nada quebrado, nada fora do lugar. É maravilhoso. Mas vai haver dias que você vai ter que exercer a sua fé. Não vai estar lá o pastor? Não vai estar lá ninguém. É você e Deus. E Deus aguardando a sua posição de fé. Aí ele vai. Eu vou vencer esse gigante. Então, Davi não permitiu que o medo o intimidasse. Ele vai para o cenário do ambiente de guerra. O que é que acontece? Golias sai correndo? Sai não. Aí onde o povo se engana. Pastor, eu aprendi no Rema, eu aprendi lá na palavra da fé que se confessar a palavra, crer com o coração e por aí vai, falar um monte, ergue-te, lança no mar, assim vai acontecer, mas piorou.
Lá em casa está um pé de guerra, piorou a pressão, como diz lá no Nordeste, veio para torar, para arrebentar. Davi, ele falou, hoje mesmo o Senhor vai entregar você das minhas mãos à tua cabeça. Golias fugiu? Fugiu não. Porque a Bíblia fala que o diabo ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Então o diabo percebe que no meio de um ambiente, aquele ali está fraquinho mesmo. Atitudes. Como que o diabo percebe que alguém está frágil, débil na fé? Se a fé não mexe com a tua boca, vai mexer com o quê? Escute bem, no Velho Testamento, o exército de Deus, cultura, o exército normal vencia com armas carnais, lança, espada, flecha, escudo e por aí vai. Armas naturais. Era normal Deus dar a vitória no povo de Israel por meio de espada, sim ou não? Sim. Na nova aliança isso mudou. Ele não mais usa armas carnais. A espada que ele usa é que sai da sua boca. Ai, irmão, dá para ficar melhor. Eu disse que a vitória que sai da sua boca é a espada, é a palavra de Deus que sai da minha boca e da sua boca. Então o diabo, ele catuca, ele aumenta a pressão. Ai, pastor. Aí começa a olhar para o natural. Eu vou dar um tempo de parar de servir. Eu vou dar um tempo da escala. É muita pressão, aí pressão. Porque o diabo, ele conhece a humanidade desde muito tempo. Desde quando Deus criou. Ele é o mesmo diabo lá em Taubaté. Aqui também é o mesmo diabo. É o mesmo chifrudo derrotado. Então ele sabe, eu vou botar pressão em casa, eu vou botar a pressão no trabalho, e também vou aumentar a pressão até na igreja. Eu vou aumentar a pressão no meio da família, eu vou aumentar a pressão, eu vou usar o cara do Uber, da farmácia, da padaria, não sei, eu vou arrebentar aquele cara. E você não entende, não lê Bíblia, não ora, tá fraco. Anda de favor, de muleta, da fé dos outros. Quer vencer na vida? Esta é a vitória. Jesus disse na palavra, 1 João 5,4. Põe aqui na tela. Não da Atena, irmão. Põe aqui na tela, por favor. 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de quem? Não é de papai, não é de mamãe. O que é nascido de Deus vence. Eu disse vence. Não fala talvez. Hoje existe uma possibilidade. Diga que vence. Vence hoje, vence amanhã. Vai continuar vencendo. Porque quem habita em mim, quem habita aqui no povo de Deus, aqui no Verbo da Vida em Cascavel, é um povo que entendeu que esse é o triunfo. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo. O quê? Para que aprender sobre fé? Para que gravar? O diabo não tem medo de você falar versículos só da boca para fora. Não é só apenas falar. É você, sabe, é ter o espírito da fé. Agarrar a essência da fé. Oh, aleluia. O que é que aconteceu? Golias parte para cima. E antes de partir para cima, ele zomba. Enviaram para mim um moleque, enviaram para mim alguém, uma criança. Davi, ele pega o que ele tinha. Mas antes dele ir para a batalha, ele vai no rio e pega quantas pedras? Quantas pedras? Vamos falar comigo, Jesus? Ele vai para a guerra usando aquilo que ele sabe que funciona. Oh, aleluia. E quando eu tenho experiência na caminhada da fé, eu não vou pegar atalho, eu não vou inventar coisas. O que está acontecendo no meio evangélico? Muitas igrejas se abrindo, muitos pastores, muitos homens se autotitulando pastores, homens de Deus, ensinando besterol, doutrinas de homens, de demônios, e muitos em cegueira espiritual, seguindo
Porque é fácil prosperar em cima da ignorância. Ali vai. E Golias vem correndo. Ele não foge. É aí onde muitos se perdem. Aí quando aumenta a pressão, porque o Golias foi para cima. Se ele já era gigante, correndo em direção, vai aumentando o problema. Se ou não, você vê aquele homem vindo. Imagina se aquele homem vindo e você não vai, foi para cima. Botou e foi. Quando joga, vai na testa. Ele cai, ele pega a espada de Golias, arranca a cabeça. Então é diferente quando alguém de fé chega. Vamos para a Bíblia, na Nova Aliança. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, sobre, eu acho que é Marcos capítulo 5, do episódio da pesca maravilhosa. Estão comigo? A Bíblia fala que Pedro não teve uma pesca tão maravilhosa, se tornou depois, tá, irmãos? E a Bíblia fala que ele estava lá, passou a noite pescando com a sua equipe e o mar não estava para peixe. O peixe estava lá, mas o peixe não queria ir para a rede de Pedrinho. Não queria. Às vezes vai ser assim, tu acorda, vai trabalhar, tem uma meta na empresa, você depende de vender, você quer promoção, você fala a palavra e parece que os peixes sumiram. Não, os peixes estavam no mar. Os peixes não mudaram de endereço. Estavam lá. O recurso está aqui na terra, não mudou de endereço. A provisão está aqui embaixo, não mudou de lugar. E ele volta frustrado, triste. E a Bíblia fala que ele está na praia limpando as redes. Só que chega naquele ambiente de uma noite de tristeza, de pressão, de não trazer para casa suprimento. Chega Jesus, ele sempre chega em um ambiente na hora. Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele chega lá, ele fala: Pedro, é o seguinte, me presta teu barco. Ok? Ele prega. E a Bíblia fala que a fé vem como? Pelo ouvir. Então, uma das armas do diabo é, no meio da pressão, afastar você da palavra. Com distração. O diabo, ele não está preocupado, entenda a minha colocação, com o chamado que alguém tem. Ele quer distrair. E a Bíblia fala que ele está pregando, e Pedrinho lá, limpando a rede. E quando ele termina de pregar, ele fala assim: Pedro, é o seguinte, não tem como alguém que é comigo generoso, alguém que é comigo, tem um coração grato e que me oferece algo, não colher. Volta para o mesmo lugar que você não teve uma noite tão maravilhosa. Naquele lugar de desonra haverá dupla honra. O que eu acho bacana de Pedro, que ele fala assim, por causa desta palavra. Qual é a palavra que está queimando no seu coração? Qual é a palavra que você está ouvindo aqui? Uma palavra de fé poderosa. O erro não está em Deus, na palavra, e muito menos nos pregadores que estão ensinando a palavra. Está como eu me inclino para ela, como que eu a recebo a palavra. Pedro falou assim: Senhor, por causa desta palavra, eu vou lançar a rede. O que houve? Provisão para arrebentar. Provisão para deixar você de boca aberta. Provisão de todos os lados. Que provisão chegou em Pedro e alcançou pessoas. Mas aprende uma coisa. Agora aqui é para quem tem chamado. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Eu vou abrir aqui um parênteses para quem almeja o ministério. Almeja crescer em coisas ministeriais, coisas espirituais. Jesus, ele não chegou para Pedro e falou assim: segue-me. Antes da multiplicação. Porque isso não é renúncia. Estou falando agora para espirituais, para maduros espirituais. É para você essa palavra específica. Renúncia não tem sentido se você não tiver algo para renunciar. Depois que está farto, depois da multiplicação, depois daquela coisa que é uma pesca que jamais Pedro havia pescado. Foi algo inédito na sua vida. Algo que imagine como que ficou a história depois naquela cidade. Meu amigo, você viu a pescaria de Pedro? A Bíblia não conta detalhes, mas você tem um cérebro.
Se espalhou na cidade de Cascavel. Está vendo o que Deus está fazendo naquela cidade? Você não entendeu. Você está vendo o que Deus está fazendo naquela cidade ali em Cascavel, no Verbo da Vida? A fama vai se espalhando. Mas junto com a fama, vai exigir momentos de renúncia. Depois que veio a multiplicação, depois que veio a provisão, para poder deixar todos maravilhados, extasiados, disse Jesus: segue-me agora. Segue-me agora. Feche parênteses. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Eu estava em Natal, em uma igreja, e na hora do culto, no louvor, chegou um visitante na igreja, um cara alto, forte, mal encarado, lá atrás, todo assim. Um amigo meu, que hoje ele é pastor, ele estava lá no diaconato. Ele olhou para aquele visitante e Deus falou com ele: vai lá, abraça. Só abraça aquele homem. Aí ele falou: se eu vou lá abraçar macho? E Deus falou: abrace aquele homem. Aí ele foi meio intimidado, deu a volta e falou assim: Senhor, ele lá, diga. Bem legal assim, diga. É o seguinte, Deus mandou ele dar um abraço. Ele, como que é? Deus mandou ele dar um abraço. Aí ele, terminou o culto. Aquele homem chama o meu amigo, que hoje é pastor Newton, de outro ministério. Fala assim: irmão, tem como você ir na minha casa? Ele morava como se fosse numa quadra daqui perto da igreja. Aí ele falou: eu vou. Eu falei: leva alguém com você. Ser crente é ser inteligente também. Sim ou não? Jesus mandou de 2 em 2. Jesus falou assim: sempre tenha um barquinho aí. Aí foi Newton e outro irmão na casa desse visitante, perto da igreja. Quando ele chega na sala, ele me conta depois disso, eu vi toda a cena. Quando ele chega mesmo na casa, na sala, ele falou: eu vou ali no quarto, volto já. E quando, todo mundo sem entender nada. Quando ele volta, ele traz na mão dele um revólver 38. Municiado, com bala. Escuta agora o que você vai ouvir. Isso é coisa de crente, é para quem crer. Ele falou assim: eu estava debaixo de uma pressão violenta, que eu não sabia lidar mais com aquilo. Condenação, dificuldade, casamento, financeiro, sem emprego. E eu só olhei para um lado e para o outro e falei: o que me resta é tirar a minha vida. O que me resta é me matar. Mas dentro de mim veio uma voz suave, porque ele era desviado. Oh, aleluia. Uma voz suave falou assim: vá ao culto. Aí ele lembrou que perto da casa dele tinha uma igreja, que era nossa. Aí ele falou assim com Deus: Deus, é o seguinte, a parada é o seguinte, se ao chegar lá, eu sou com essa cara aqui meio fechada, cara mancarada, mas eu quero falar algo contigo. Chegar naquela igreja, ninguém me conhece, não conheço ninguém. Usa alguém para me dar um abraço. Aí chega o meu amigo, o mesmo Deus que estava lá falando com aquele homem desviado, era o mesmo Deus falando no culto com o meu amigo. Aí ele volta para a igreja com o revólver 38 e coloca na gente. Nossos irmãos, passou-se um bom tempo, eu estou na cidade, andando na cidade, e alguém do outro lado da rua, segurança lá de um banco,
Aí eu atravessei a rua, quando me aproximei, quem era? O abençoado. Quem era? Aquele rapaz diferente, sorridente. A Bíblia fala que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Quando me aproximei, eu falei, meu Jesus, tu é outro homem. Ele começou a rir, já sorridente, me abraçando. Eu falei, vixe, quase me dando cheiro. Eu falei, aí já é demais. Aí me abraçou, aí ele falou assim, sabe, depois daquele dia, a minha vida melhorou. Hoje eu estou restaurado, hoje eu estou empregado. E tem mais, irmão. Eu falei, diga, eu sou diácono da igreja, sirvo o meu pastor. Coloca pressão na pressão. Eu poderia citar aqui várias passagens para você. Eu quero dar para você outro testemunho meu. Eu estava noivo no Rio de Janeiro, perto de casar. Tinha tudo, comprei as coisas. Ia servir o exército. E Deus estava em Natal. Levantou uma mulher de Deus em oração e começou a orar por mim. A minha mãe, mulher de oração, joelho no chão, falou assim, Deus, o Senhor tem um plano na vida do meu filho. O Senhor separou ele na minha barriga, dentro do meu ventre, para ser pregador do Evangelho. Eu não aceito ele longe dos seus propósitos, caminhos. A Deus guia minha mãe em viajar de Natal para o Rio de Janeiro. E vai aonde eu moro, escute, isso é coisa de crente com autoridade, que entende que é em Cristo. Chega onde eu estou morando, aponta o dedo na minha cara, eu estava desviado, e fala assim, meu filho, Deus tem um plano na sua vida. E toda essa cegueira que está nos teus olhos, caindo por terra. Naquela ira, eu estava com o diabo nos coros. Eu fui dar um murro, um soco na minha mãe, e uma mão invisível segura meus braços. E eu querendo bater na minha mãe, e alguém invisível me segurando. E começa a cair a escama dos meus olhos. Ela falou, cumpri a minha missão, volta para Natal. E eu cheguei e falei para minha ex-noiva, na época noiva, é o seguinte, tirei as alianças, eu falei assim, ó, não dá. Ela, como assim? Nós nos amamos. Eu falei, não dá. Tem algo dentro de mim que foi reacendido. Meus olhos foram iluminados. E eu não posso ficar aqui, eu preciso ir para Natal. E eu vou para Natal. E fiquei um ano, escute, um ano debaixo de pressão, chamado depressão. Um ano em depressão. Um ano oprimido. Um ano ouvindo a voz do diabo gritando no meu ouvido, literalmente. Como assim? Eu disse literalmente. Alguém invisível me empurrava da cama, alguém invisível gritava no meu ouvido. Eu não conseguia dormir. Eu não conhecia a palavra da fé ainda. E quando comecei a fazer o curso da palavra da fé, eu comecei a entender que eu sou em Cristo, a matéria autoridade do crente. Um ano sem dormir, um ano debaixo de pressão. Um ano, o diabo falando para mim, você estragou a sua vida, esse negócio de vir para cá. Você estava perto de se casar. E quando eu conheci a palavra da fé, conheci a minha autoridade que eu tinha em Cristo Jesus, eu falei assim um dia em casa, diabo, vem cá, diabo, vem cá. Nunca mais você vai atormentar o meu sono. Nunca mais essa pressão, essa depressão vai acabar com a minha vida. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Uma decisão minha me fez desfrutar as realidades da nova criação. Conheci a minha esposa no curso. Casada há 27 anos. Bem casada, uma mulher de Deus, afogueada no Espírito Santo. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus mesmo, que às vezes me constrange. Uma mulher de oração. Então, eu decidi obedecer a Deus. Eu decidi romper com o natural. Se você não quebrar a rotina vai quebrar você.
O tempo todo aqui, estou falando debaixo aqui de inspiração, algumas coisas aqui. Não espere apontar e dizer assim, diz o Senhor. Não espere apontar e falar assim, diz o Senhor. E para terminar, Salmo 119. Salmo 119. Venha para cá, por favor, o Ministério de Música. Salmo 116, versículo 9. Salmo 116, versículo 9. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz aí, irmãos. Nesse versículo aqui, aparecem dois tipos de pessoas. Andarei na presença do Senhor. Um tipo de pessoa, você. Diga, sou eu. Andar aqui no hebraico não é moda, é estilo de vida. Não é algo que eu de vez em quando vem como uma onda. Não. É seu estilo de vida. Andar na presença do Senhor, aonde? Na terra dos viventes, ou dos vivos. Então, nessa terra, onde existe tribulação, dias maus, dias difíceis, onde um homem natural não consegue vencer essas coisas, mas você que é espiritual, você que entende essa autoridade em Cristo Jesus, você anda aqui na terra, na presença do Senhor, desfrutando. Teve um tempo na minha vida que lá em casa só tinha ovo para comer e cuscuz. Eu já estava por aqui de comer tanto ovo, cuscuz, ovo. Às vezes eu fechava o olho e eu pensava, esse cuscuz aqui está de outra cor. Até um dia que eu falei assim, Deus, é o seguinte, ó, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou sincero, graças te dou por esse ovo, por esse cuscuz, mas eu quero comer carne. E a Bíblia fala que o Senhor se inclina para a oração do justo. Fui dormir. Aí quando eu estou dormindo, o telefone toca. Um pastor de outra igreja, de outro ministério da Assembleia de Deus. Liga para mim e fala, varão, onde você está? Eu falei, estou em casa. Ele falou assim, é mesmo? É o seguinte, assim que terminar o culto eu vou na sua casa. Eu falei, beleza. Sem entender nada. E de repente ele chega em casa, vem aqui no carro. Eu falei, vixe, no carro? Vem aqui. Ele abre o porta-mala, ele tira vários e vários tipos de carne, frango, galinha. E eu falei, onde é a sua casa? Eu falei, vamos lá. E eu levando as coisas. Quando eu abro a porta do apartamento, quando ele já entra marchando em línguas. Xarabá, uroqueta. Aí falou assim, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. E começa a orar em línguas. E Deus enche aquele ambiente com a sua presença. Deus enche aquele ambiente. Então Deus ele vai levantar pessoas para poder trazer refrigério para você. Fique tranquilo. Seu pastor, a sua igreja, fique tranquilo. E eu percebo no meu espírito pressões aqui que precisam ser quebradas por causa da unção, despedaçada por causa da unção, despedaçada por causa da presença de Deus. Espírito Santo, oh Rabá, do de Chica Pro, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar pelo Rema primeiramente. Eu quero orar por essa porta que se abriu nessa cidade. Bendito é o teu nome. Depois eu vou orando, seguindo o Espírito, tá bom? Eu quero orar pela diretora. Vem cá. Você vem muito forte no meu coração.
Não precisa entrar em detalhe. Pressão faz parte da vida normal. Mas Paulo fala assim, Paulo fala aos Coríntios, que o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação e que nos fortalece. Ele está aí, seu marido, vem cá. Oh, aleluia, aleluia. É o que sua? Ah, que legal. Não fica olhando, fica aí. Deu o que eu falei da expectativa do pão. Vá orando aí em línguas. Se conecta aí com a unção nesse lugar. Vem cá também, a esposa. Você também, vem cá. Cadê a sua equipe? Mais alguém? Se tiver, vem aqui em nome de Jesus Cristo. Tá onde aí? Bendito é o teu nome. Santo, santo, santo. Fica aí assim. Oh, aleluia. Existe. Não espere sentir um arrepio, não espere sentir um raio cair na sua cabeça. A Bíblia fala que pela imposição de mão, você sabe disso. É uma doutrina da igreja que existe uma transferência. Não era para mim estar aqui, era para ser uma pessoa, não era, Lisete? Depois não deu certo, vi a outra pessoa, não deu certo. Aí Deus falou assim, vai ser Janderson. Então, eis-me aqui, vamos lá. Então existe algo de Deus que vai ser derramado sobre vocês. Depois eu vou orar por vocês como casal. Existe algo de Deus para poder, sabe, quebrar. Eu quero que vocês junto comigo em fé, ok? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo. Essa escola é tão linda, tão poderosa. Essa escola, ela nasceu no teu coração e que está espalhado por todo o Brasil e nações. Espírito Santo de Deus, esse Golias que tentou se levantar para trazer intimidação, para trazer medo e gritar que não tem saída. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que um renovo, uma nova unção sobre essa equipe tão abençoada, tão ungida, em nome de Jesus Cristo, sobre essas mulheres, o renovo de Deus, o renovo de Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, 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 fortalecendo, encorajando essa equipe. Obrigado, Senhor, por alunos chegando dos 4 cantos. Chamamos a existência. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. E Deus usando você que fez o rema, sendo esse porta-voz dessa declaração, de espalhar a fama dessa escola, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus te usando para poder proclamar sobre essa escola rema, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode sentar, você pode ficar aqui, fica aqui. Em nome de Jesus Cristo.
Irmãos, tudo está bem, tá ouvindo? Não queira saber, não se intrometa. Tá tudo bem aqui, tá certo? Para querer entender. Tá tudo tranquilo aqui. Deus está renovando esse casal, renovando. Aleluia, renovando a força da diretora, renovando a força do seu marido. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Não espere ir para uma conferência para ser avivado. Não espere chegar em um evento profético para ser avivado. O Deus que age na conferência está aqui. O Deus Todo-Poderoso está aqui para renovar o povo de Cascavel. Renovar, avivar a tua fé nessa noite. Eu vim debaixo de uma palavra para você. Cascavel, povo da fé, levanta-te e resplandece, porque sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, resplandece. Eu disse, resplandece a glória do Senhor. E sobre a tua vida não vale encantamento. E sobre a tua casa, sobre o teu lar, praga alguma. Eu disse, praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa, na tua família. Porque o poderoso de Israel, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu por mim e por você naquela cruz, que derramou o seu sangue, que ressuscitou, ele está aqui. O vitorioso de Israel está aqui. O poderoso está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é que falta às vezes? É se posicionar diante da pressão. Como Atos 16, Paulo e Silas, debaixo de pressão. Quem que já levou uma baita de uma pizza? Chama aqui. Surra. E preso por causa do evangelho. Mas mesmo lá naquele ambiente de pressão, no ambiente de dores no corpo, eles resolveram abrir a boca. Eu disse, eles decidiram abrir a boca e começar a cantar e a agradecer ao Senhor lá embaixo daquela pressão. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, povo de Deus, povo da fé. Eu quero ouvir a sua expressão de fé. Às vezes é só um brado de vitória. Às vezes é só dar um grito de vitória. Às vezes, debaixo de uma inspiração de Deus, você levantar as mãos e dizer: Deus, tu és fiel. Deus, tu és fiel. Na minha casa não, no meu casamento não. Eu não criei filhos para drogas. Eu não tenho filhos para buscar em bares. Meu marido é uma bênção. Minha mulher é uma bênção. A minha casa reflete a glória do Senhor. Aleluia. Porque eu percebo no meu espírito, Deus está aguardando isso. Gritos de brados de vitória. É desse jeito.
Eu faço isso em casa com a minha esposa. Eu faço isso em casa com meus filhos. Ariel cresceu nesse ambiente de loucura de Deus. Minha filha Amanda nasceu nesse ambiente de Deus agindo, de loucura de Deus. Você não é religioso. Você não é religiosa. Você foi liberta. Liberta. Quantos livres temos aqui? Livres dessa cidade. Yeah! Yeah! Da velhice ainda darão os frutos. Da velhice ainda darão frutos. Jovem, imita. Igreja, os idosos ainda darão frutos. Ele dá o bloqueio, colocando pressão na pressão, falando a palavra. Primo de carna, calabachuri miquei, charabacamara. Ricanabachuri miquei, bro, roco, deixe de que dele. Racarabachara bacata, manabara. Uribabo, de calabachuri miquei. Rabacarabachuri miquei, Rico, Rogo, continue avançando. Está me ouvindo? Continue avançando. Continue prosseguindo em me conhecer, diz o Senhor. Continue perto do seu pastor. Continue perto do meu ungido. Seja protetor da visão. Seja guardião da visão. Te coloquei para trazer leveza ao lado daquele homem ali. Renovo de Deus na sua vida. Habilidade divina. Novas ferramentas. Quero orar por você, pastor Tiago, pela sua vida. Vem cá. Levanta suas mãos. Fica aí. Tenha paciência, irmão. Eu vim de longe, tá? Eu vou embora amanhã. Quem é daqui da igreja? Daqui da igreja, levanta a mão. Todos são daqui. Amém. Pai, a visão que eu tive, como que chama aqui? Olho d'água, quando nasce água. Nascente, né? Eu vi como focos, a palavra é essa que eu vou usar, focos de novas nascentes, em lugares que parece que nada vai acontecer, mas eu vi pelo Espírito água jorrando da terra, e essa água jorrando da terra ia alagando os seus arredores. Quando essa água inundava os lugares, começava a trazer vida. Vá haver lugares, que diz o Senhor, que você será, através do meu Espírito, como essa nascente. Em alguns lugares que eu vou te guiar pelo meu Espírito. E como maestria e precisão, terás olhos espirituais, percepção. Eu aumento hoje na sua vida. Você vai transbordar do pleno conhecimento da minha vontade, diz o Senhor.
Você vai andar em frutificação como nunca antes na sua vida. Escuta, povo de Cascavel, Véu da Vida Taubaté. Aquilo que iria durar 10 anos, o Senhor vai antecipar para 1 ano, 2 anos. Antecipação. Eu te unjo, derramo sobre você uma nova unção, para poder avançar em coisas espirituais. Trarei recursos, trarei pessoas para esse ambiente. Esse ambiente vai ser como um pronto socorro, lugar de emergência, onde o Senhor vai tratar os feridos de alma. E qual a habilidade que eu aumento na sua vida? Você vai entrar em lugares e você vai perceber que aquele ambiente é um ambiente que eu, Senhor, tenho planejado, projetado para que você tivesse naquele momento, naquele lugar, na hora certa. Diz o Senhor por meio do meu espírito. Receba renovo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tem algum crente aqui? Tem algum crente aqui? Cheio da palavra, avivado, cheio da palavra. Ei, eu estou falando com o povo da fé. Tem algum crente aí atrás? Aqui do louvor, tem algum crente aqui? Cheio da palavra, cheio do Espírito. Aleluia. Uau! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nunca deixe que a dança de vitória suma da sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pastor Tiago, bendito é o teu nome.